Opa, e aí? Bom, eu sou o Vitor, esse aqui está sendo o meu primeiro vídeo no canal. Vou criar uma série de vídeos sobre APIs com Node.js, utilizando o framework do Nest. Esse, no caso, está sendo o primeiro vídeo. Bom, e qual que vai ser o objetivo dessa série? Bom, o objetivo dessa série vai ser, primeiro, criar uma API com o Nest, mas vai ser um CRUD, ou seja, eu vou ter as 4 operações básicas de criação de tarefas. No caso, vai ser a criação de uma tarefa, o read, o R, que seria a leitura de uma tarefa, o U de update, ou seja, eu vou atualizar uma tarefa, e o D de delete, ou seja, eu vou deletar uma tarefa. E a mesma coisa para os usuários. Eu vou criar, vou ler, fazer alterações e vou deletar. E qual que seria o terceiro passo? Bom, o terceiro passo seria colocar essas duas APIs, tanto a de usuários quanto a de tarefas, em um serviço dockerizado, para deixar tudo automatizado. Ou seja, a gente vai rodar um comando como docker compose up, ele vai instanciar esses dois microserviços e uma base de dados, e eles vão se comunicar entre si. E por último, para deixar bonitinho, para a gente não ficar fazendo requisição para criar o serviço, ou ler, ou mesmo apagar, ou fazer uma alteração, a gente vai criar um front-end. E esse front-end vai ser em React.js. Então, basicamente, esses são os nossos objetivos. Criar um microserviço de tarefas de usuários, dockerizar esses serviços com um banco de dados Mongo e, por último, criar um front-end em React.js. Tá aí, quais tecnologias que a gente vai utilizar? Primeiramente, o Node, né? Em segundo, o framework do Nest. Depois a gente vai fazer todos esses serviços rodarem dentro de um serviço dockerizado, que é o próprio Docker. E por último, a gente vai criar um front-end em React.js. E de linguagem, a gente vai usar o JavaScript com sua tipagem do TypeScript. E o nosso banco de dados vai ser um banco de dados Mongo nesse primeiro momento. Tá, mas agora o que é Node.js? Bom, Node.js é um software de código aberto multiplataforma. O que quer dizer que ele é multiplataforma? Quer dizer que ele roda no Windows, quer dizer que ele roda no Mac, ou num próprio, ou em várias distribuições Linux, né? Beleza, mas ele foi feito no quê? Bom, o Node.js ele é baseado no interpretador V8 do Chrome, que permite a execução de códigos em JavaScript fora de um navegador. Beleza. Mas o que é o V8? Como eu já disse, o V8 é um interpretador de JavaScript. Ele vai interpretar o seu código que foi escrito em JavaScript e transpilar esse seu código para C++, onde ele será executado. Eu vou deixar todas as referências do V8, do V8 não, do Node na descrição. Mas basicamente para isso que serve o V8 e é isso mais ou menos como que é o comecinho do Node.js. Mas beleza, qual que é a principal característica do Node? Bom, a principal característica do Node é o famoso Event Loop. Quer dizer que ele roda todas as suas operações em uma única thread, só que ele só roda essas operações que são não bloqueantes. Beleza, mas o que acontece se ele for executar e achar uma operação que for bloqueante? Como, por exemplo, um acesso à rede, ou uma leitura de arquivo, ou um acesso a banco de dados. Aí, o Node ele vai pegar essa operação bloqueante que está sendo executada dentro do Event Loop e vai enviar essa operação para uma outra biblioteca chamada libuv. E essa libuv ela vai pegar essa execução que ela é bloqueante, vai rodar em background, e assim que essa execução terminar de rodar, que ela dando certo ou dando um erro, ela vai devolver esse resultado para dentro do event loop e ele vai devolver essa resposta para quem chamou. Mas beleza, agora a gente sabe o que é o event loop, o que é o V8 e como que funciona o Node. Mas o que é a libuv, que é o que executa essas operações não bloqueantes, que elas não podem ocorrer dentro do event loop? Bom, a libuv ela foi uma biblioteca escrita em C++,
Ela foi inicialmente escrita só para o Node.js, mas hoje em dia ela é utilizada em diversos projetos. Mas ela funciona em conjunto com o V8, que a gente já explicou um pouco lá em cima, que ele é um interpretador de código de JavaScript. E ela tem, por padrão, 4 threads para executar os seus códigos não bloqueantes, né? Ao lado do event loop, que é a sua single thread. Então, de início, assim que você roda um projeto em Node, você sobe um serviço em Node, ele vai iniciar o processo do Node, que é criar a máquina virtual, onde vai ter o V8, que vai ser o interpretador, vai ter a thread principal, que é o event loop, e as outras 4 threads por padrão que vem junto com a libuv para rodar os códigos não bloqueantes. E meio que é isso, gente. A libuv ela serve basicamente para lidar com as operações assíncronas bloqueantes. E de novo, vou deixar toda essa documentação, não, perdão, deixar todas as referências de onde eu peguei isso na descrição. Então, esse aqui do V8 Engine e da docs do libuv vão estar também na descrição. Bom, vou demonstrar agora como que funciona essa parte do Node, do Event Loop, do V8 e da libuv. Bom, para isso, eu fiz esse código aqui em JavaScript, é bem básico. Ele tem apenas uma chamada aqui do file system, que é a função readFile. Então eu criei uma função anônima aqui, que vai fazer a chamada da leitura do nosso arquivo, vai executar a leitura do nosso arquivo através da função readFile. Ela recebe 2 parâmetros, né? O primeiro é o nome do arquivo, e aqui pode ser o caminho do arquivo, tá? Não tá o caminho, porque esse arquivo JSON está na mesma pasta, a raiz do projeto, então nesse caso não precisa. O segundo parâmetro dessa função readFile é uma função de callback, e essa função de callback ela tem 2 parâmetros. O primeiro é caso dê um erro, ela vai popular esse erro aqui com o erro que aconteceu ao ler o arquivo. Caso contrário, ela vai popular o valor do arquivo neste campo data. E para fazer a leitura do arquivo, eu só vou dar um buffer from data to string para colocar em string, e vou fazer o log do nosso arquivo aqui bonitinho. A segunda parte desse arquivo vai ser uma função de timeout que vai ser executada após 2 segundos, ou seja, isso aqui é uma função bloqueante, né? Quando rodar aqui, ele vai ficar aguardando 2 segundos até executar essa função. A terceira aqui vai ser um console log, que vai ser o meu primeiro log. Depois a gente vai executar a chamada dessa função de leitura do arquivo. E por último, colocar mais um log. Então, dado que a gente viu que o event loop ele processa as funções não bloqueantes e quando existe alguma coisa bloqueante, ele pega esse trecho, manda para a libuv. A libuv vai processar esse código em background e quando esse código for executado, ela vai devolver essa resposta para o event loop. O event loop vai colocar esse código para rodar. Então vamos colocar isso aqui para funcionar para a gente ver o funcionamento melhor disso aqui. Então vou dar aqui um node e o nosso arquivo, que é o index.js. Pronto, ó. Ao rodar a gente acabou de ver exatamente essa demonstração. Então o event loop pegou os códigos não bloqueantes, que seria o meu primeiro log e meu último log. São esses 2 códigos não bloqueantes. Após isso, processou a leitura do arquivo, que é um código bloqueante. Então você vê, ele foi a terceira chamada aqui. E os 2 logs que estavam em segundo, ele foi a terceira chamada. Os 2 logs que estavam em segundo e em último vieram primeiro. Aí depois ele foi executado. E por último, veio o log do timeout, que era a primeira chamada aqui do nosso arquivo, se for parar para ver. Então, isso mostra como que funciona um pouco do event loop, do V8 e da libuv, a parte assíncrona e síncrona. Beleza, falamos bastante coisa, mas vamos falar um pouco do Nest. O que é o Nest? O Nest é um framework em Node.js eficiente e escalável para criar aplicativos do lado do servidor. E como que funciona a sua codificação? Bom, a gente pode escrever o nosso código completamente em só JavaScript,
ou caso a gente queira um código tipado, a gente pode fazer com TypeScript, então isso fica da nossa preferência. E como que o Nest funciona? Bom, para criar o seu servidor HTTP, por baixo dos panos o Nest usa por padrão o Express, que é uma das libs hoje em dia mais utilizadas. Mas caso você queira, você pode optar para mudar isso para utilizar o Fastify sem problemas nenhum, e ele é até um pouco mais performático. Mas qual que é o benefício de se utilizar o Nest? Bom, um dos principais benefícios de se utilizar o Nest, até como ele fala aqui na própria documentação, na parte de filosofia, é que por padrão, a hora que você cria um aplicativo com o Nest, ele já te dá uma arquitetura pronta, e uma arquitetura que ela é testável, escalável, com baixo acoplamento, que seja fácil de manter, e toda essa arquitetura ela vem inspirada do Angular. Beleza, tá, mas é só isso? Não. Como o Nest, ele já traz muita coisa pré-configurada pra gente. Então, exemplo, base de dados. Caso a gente vai usar uma base de dados que ela é relacional, a gente já tem aqui a lib do type ORM. Então, nesse caso aqui, ele está configurando para o MySQL. Então, a gente vai instalar essa dependência aqui do type ORM e já dá até a configuração para você fazer a conexão com o seu banco. Então, como a gente está utilizando um ORM, a gente pode escolher ou utilizar queries em JavaScript, né, com o próprio ORM, ou utilizar as queries nativas do banco. E aí fica de sua preferência. Outra configuração que ele dá aqui é o Mongo. Então você já dá até aqui como você fazer a conexão com o Mongo. É só instalar de novo. É só instalar a biblioteca e fazer a configuração aqui básica, que ele já dá aqui embaixo como fazer. E obviamente vai ter que configurar os esquemas, mas assim, de configuração de zero já vem pronta. Outra parte boa, parte de filas, cookies, logs, compressão de arquivo, upload de arquivo. Nesse caso vem configurado aqui para o Multer, que é fixa pro Express. O Multer tem que dar uma olhada pro Fastify, que eu não sei como faz de cabeça. Mas já dá aqui, ó, streaming files. Outra parte muito importante, Redis, que é para guardar cache. MQTT, NATS, RabbitMQ, que é fila, Kafka também, que é fila. Então, assim, muita coisa ele já te dá pré-configurada. Isso é muito bom, que facilita muito no dia a dia. E é isso, por enquanto. Eu vou fazer aqui a configuração do projeto, vou iniciar um projeto aqui com o Nest, e assim que ele estiver pronto, eu volto com a outra parte do vídeo. Então, vamos lá. Terminou a execução aqui da criação do projeto Nest, já criou aqui. Ele já dá até alguns comandos para testar, então aqui ele manda a gente entrar na pasta e já dá logo run start. Então vamos fazer isso. cd test npm run start. Então agora, dado tudo isso, que a gente criou o projeto Nest, ele vai subir todas as configurações do Nest, ele vai fazer todas as instâncias da configuração. Então a gente vê aqui, né? Ele criou a parte de factory dele, criou todos os loaders, o route resolver para mapear as rotas, criou uma rota barra aqui, que já está até vendo aqui, ó, route get, aqui. E aqui dizendo que ele instanciou a nossa aplicação com sucesso. Então, para a gente testar isso, vamos entrar aqui no Insomnia, e vamos testar uma requisição. Boa. Isso aqui são requisições que eu estava fazendo de outro projeto, que era do TensorFlow ou do ChatGPT aqui. Isso aqui são de outras APIs que já estou fazendo. Bom, mas vamos criar aqui uma URL nova. Então vamos entrar aqui, localhost 2.3000 barra. Então se a gente fizer isso aqui, dado o que ele disse aqui no nosso terminal, é para a gente receber alguma resposta. Então vamos lá, então aqui. Criamos o projeto Nest e ele já colocou, a gente bateu na rota que ele disse no terminal e ele retornou um Hello World. Beleza, mas como isso funciona? Vamos entrar aqui na pasta src. A gente tem o nosso arquivo main, que ele vai criar o nosso módulo do Nest com todas as nossas configurações e vai mandar escutar na porta 3000. Então vamos entrar aqui no nosso app module, que é esse cara aqui. Bom, esse app module, ele vai ter a primeira parte, a parte dos imports, caso a gente vai importar alguma coisa
de módulo geral para a nossa aplicação. A gente vai ter os nossos controllers, que aqui é onde está a nossa rota. Se você for ver, ó, ele disse aqui, ó, quando a gente bater na rota 3000, que esse é @get, que é o que está aqui, ele vai retornar aqui, ó, return this appservice.getHello. Então a gente entrou aqui no nosso serviço, ou seja, quando a gente bateu no nosso controller, a nossa controller pegou aqui do nosso this, pegou do nosso appService, pegamos a função getHello e retorna a string exatamente que a gente viu aqui no Hello World. Então se eu colocar aqui Hello Nest.js, ele vai atualizar aqui e a hora que a gente rodar aqui, ele vai dar um Hello World, porque ele não está com o hot reload ativado. Então eu vou matar a aplicação aqui, vou subir de novo. E agora ele vai retornar o Hello Nest. Boa. E é isso, gente. Obrigado. E como eu disse, isso aqui está sendo meu primeiro vídeo. Aceito todas as críticas. Todas as críticas serão aceitas. Agradeço pela sua atenção e o que eu puder te ajudar ou contribuir com a sua carreira, deixa aqui no comentário que eu vou responder e gravar o vídeo que eu conseguir. E é isso. Tamo junto. Por algum motivo não foi na gravação, mas aquela hora que eu falei do hot load era que, dado que a gente subiu todo o nosso serviço, ele expõe pra gente a rota 3000, né? Rota barra você pode omitir aqui porque ela é a raiz de tudo, né? Então, na hora que eu dei aqui a rota barra, ele colocou aqui o Hello Nest. O nosso código tava Hello World, depois eu alterei para Hello Nest, então antes aqui tava Hello World, mas por algum motivo não saiu na gravação na hora que eu mudei de tela. Mas essa seria a parte da gente executando a requisição pro framework do Nest.